para dar um complemento. Espírito Santo, Senhor, eis-me aqui, Pai. Usa-me, ó Senhor, para a edificação da tua igreja, Senhor, com autoridade e ousadia, Senhor, para que assim o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda influência maligna, ó Pai, que tenta impedir com que esta palavra penetre o coração do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, a igreja diz. Irmãos, o poder do louvor. Alguém aqui sabia que o louvor tem poder? Sim ou não, igreja? O louvor tem um grande poder de atração, ou seja, chamar a atenção dos ouvintes. Por isso é necessário entender mais sobre o louvor, pois vai muito mais além do que podemos imaginar. Vocês percebam que se tiver pessoas conversando, é difícil nós percebermos. Podemos até ver, mas não vai atrair a cada um de nós. Mas se tem uma pessoa louvando em algum lugar, vai chamar a nossa atenção. É algo de imediato. É algo que acontece de imediato. Ou seja, se tem alguém louvando, vai chamar a atenção. Não importa onde seja. Por um simples motivo. Porque o louvor tem essa atração consigo. Faz as pessoas, quando louvarem, chamar a presença de Deus. Aí está um ponto que nós vamos falar. O que acontece quando uma pessoa louva? Quando uma pessoa louva, ela atrai a presença de Deus para a sua vida. Logo, o ambiente em que ela se faz presente é tomado pela glória de Deus. E todas as influências malignas começam a serem expulsas do lugar. Olha só que interessante. Quando Satanás está se fazendo presente em algum lugar, ele faz com que uma opressão aconteça. E cabe à pessoa repreender essa opressão. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas podem deixar essa opressão se expandir. Tem momentos que nós vamos sentir um peso sobre a nossa casa, ou sobre o nosso trabalho, ou em algum lugar que possamos estar. E cabe a nós repreender esse peso, repreender essa opressão. Repreender essa opressão. Temos que aprender, irmãos, usar de autoridade. Temos que aprender a usar de autoridade em muitas situações que acontecem em nossa vida. Vocês percebam o seguinte, muitas vezes Satanás ele arruma situações, ocasiona situações para que de nossa boca saia murmuração, para que de nossa boca saia reclamação. Um exemplo, quando começa a acontecer alguma coisa que nós não queremos que aconteça. Se dá errado, quando nós estamos trabalhando em alguma coisa que queríamos que desse certo. Se em nossa família quiséssemos então que alguém viesse à igreja e não dá certo. Aí o que acontece? Satanás vai aparecer exatamente nesses momentos para que nós venha a murmurar. Como assim, Lucas? Quando você então tem a oportunidade de em uma situação ruim glorificar ao nome do Senhor, da sua boca começa a sair reclamação. Ah, Senhor, por que é que nada dá certo? Por que é que tudo que eu vou fazer não dá certo? Por que é que tudo que eu vou fazer parece que quando eu dou um passo à frente eu caminho 10 para trás? Muitas vezes é provação sobre a nossa vida, para nós começarmos a entender que em todo o tempo devemos adorar o Senhor. A Bíblia diz que é nosso dever orar sem cessar, orar sem parar. O que é isso? Nós sempre temos que estar em oração? Sim, sempre. Por incrível que pareça, o nosso foco deve ser uma intimidade cada vez maior para com Deus. Ou seja, se nós estamos, no caso das mulheres, se está limpando uma casa, deve entoar louvores ao Senhor, para que não haja murmuração, para que não haja reclamação. Se está lavando os troços, deve adorar o Senhor. Quando está fazendo comida, deve adorar o Senhor em todo o tempo. No caso dos
os homens, quando estão no trabalho, ainda que apareçam situações difíceis, é glorificar ao nome do Senhor Jesus. Independente do que aconteça, eu gosto de usar essa palavra. Independente do que aconteça em nossa vida, devemos adorar aquele que merece toda a honra. Nós devemos adorar aquele que merece adoração. Nós devemos entender isso, irmãos. Não é adorar o Senhor quando só estamos em momentos bons. Não é adorar o Senhor quando nossa vida só está bem, quando a geladeira está cheia, quando nós temos dinheiro no bolso, quando tudo está correndo em paz. Não é adorar o Senhor somente quando as coisas devem ir bem, mas quando as coisas começarem a ir mal, quando começar a vir a aprovação, aí é nesse momento que a nossa fé é provada. Porque tem pessoas que se levantam e começam a dizer: eu tenho muita fé, eu tenho fé em Deus, eu confio no Senhor, a minha confiança está no Senhor. Mas quando vem os problemas, começam então a murmurar, começam então a reclamar, começam a se maldizer, começam a amaldiçoar a casa, começam a amaldiçoar a sua própria vida, começam a amaldiçoar o comércio, começam a amaldiçoar tudo. A nossa boca deve ser boca de bênçãos, a nossa boca deve ser boca de adoração ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Irmãos, devemos compreender essas coisas, porque há momentos em nossa vida que vai ser difícil. Eu sei que não é fácil para cada um de nós, em todos os cultos, estar presente aqui. Vai ter dia que vai aparecer o cansaço, vai ter dia que vai aparecer situações que podem nos desanimar até mesmo de continuar seguindo em frente. Mas em todos esses momentos nós devemos entender uma coisa: são situações que aparecem, mas para que nós possamos glorificar também ao nome do Senhor Jesus. Porque imagina se a nossa vida só fosse de momentos bons. Vocês acham que nós iríamos permanecer na presença de Deus? De forma nenhuma. Olha o que eu vou falar agora. Tem vezes que Deus permite situações acontecer que vai fazer você chorar, que vai fazer você gemer, que vai fazer você se prostrar. Para quê? Para você reconhecer que é dependente dele. Porque se Deus não permite isso acontecer, nós vamos nos afastar do Senhor. Por isso Paulo falou: me foi posto um espinho na carne, para que eu não viesse a me glorificar, para que eu não viesse a me exaltar pelas revelações que me eram concedidas. É Paulo ensinando a cada um de nós: olha, teve um espinho que me foi posto, que foi posto em minha vida, para que eu não ficasse me exaltando, nem para que eu viesse a me desviar. Por quê? Porque muitas vezes, se Deus permitir nós viver só na bênção, nós vamos sair da presença do Senhor. Se Deus permitir coisas boas demais acontecer em nossa vida, todo dia, nós vamos sair de perto da presença de Deus. É como se nós disséssemos: Senhor, eu quero um carro, o Senhor desse um carro. Senhor, eu quero também uma moto, o Senhor desse uma moto. Senhor, eu quero uma casa grande, o Senhor desse uma casa grande. Senhor, eu quero dinheiro, desce o Senhor o dinheiro. Senhor, eu quero muita comida, desce então aqui a comida. Só que isso seria uma tragédia. É por isso que quando nós começamos a ler a Bíblia, Deus ele já começa a dizer não ao homem: Adão, não comerás deste fruto. Você poderás comer de toda a árvore do jardim, mas deste fruto você não vai comer. É Deus impondo limite ao homem, é Deus pedindo a obediência do homem, para assim o homem começar a entender uma coisa: olha, eu sei que eu posso fazer muitas coisas, mas eu prefiro obedecer ao Senhor independente do que aconteça. Deus sempre vai direcionar o homem ao caminho da obediência. No momento em que você vê que você está indo contrário contra a palavra de Deus, recue sobre isso. Você se atrase sobre este caminho, porque nunca insista em ir ao caminho que você mesmo sabe que será ruim para você. Eu creio que todos os que estão aqui já ouviram a seguinte coisa: conselho é bom, mas é difícil ser ouvido. Quando nós damos conselhos a alguém, está sendo bom, mas agora é nossa vez. Quando nós recebemos conselhos, será que nós vamos receber?
Será que quando nós recebemos conselhos, eita, vamos receber esses conselhos, será? Aí nós devemos entender. Olha só o que a palavra vai dizer em Atos, capítulo de número 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Vocês percebam que eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar murmurando, mas eles resolveram fazer o quê? Se ajoelhar e começar a orar e começar a adorar o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos ajoelhar e começar a orar. Nós temos que nos ajoelhar e começar a orar e começar a louvar a Deus, atrair a presença de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes quando Satanás começar a opressionar, colocar opressão sobre a nossa vida, o que podemos fazer é deitar sobre a cama e começar a murmurar? Não. É sentar numa cadeira e começar a baixar a cabeça e murmurar? Também não. É começar a se ajoelhar e com todas as forças restantes orar ao Senhor e dizer: Senhor, age em minha vida. Senhor, toma providência sobre minha vida. O momento é ruim, mas mesmo assim eu vou adorar. Porque quando nós compreendermos que a murmuração deve estar longe de nós e em nós habitar o louvor, nós vamos começar a louvar. É por isso que tem um louvor na harpa que diz: no mundo vai murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmuram-se no deserto, em mar Israel murmurou, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. O que é isso? A murmuração. Mas ao invés de haver murmuração, que deve haver louvores ao Senhor. Eu quero que essa noite vocês compreendam isso e saiam daqui alegres, ao invés de estar fechados. Saiam cantando louvores a Deus, ao invés de sair com a cara séria. Saiam glorificando ao nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar glórias a Deus? Quantos podem exaltar o nome do Deus vivo? Deus é bom, irmãos. E é necessário engrandecermos ao nome dEle. É necessário permanecermos sendo fiéis a Ele. Também quero convidar o pastor